Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 18 de junho de 2025, e eu não sei se começa o episódio de hoje nas profundezas do oceano, ou nas estepes africanas, ou em estrelas de nêutrons em colapso, porque, curiosamente, apesar desses pontos de partida tão díspares, eu acho que talvez a gente chegasse no mesmo lugar. Eu acho que eu vou começar, talvez, pelas girafas. Eu ouvi uma série maravilhosa do The Rest is History sobre a história da Renascença italiana, mais especificamente sobre a família Medici em Florença. Eu vou dar o link, como sempre, para vocês. Os links estão sempre na descrição dos episódios, estão no radinhodepilha.com, está tudo lá, né? Mas num determinado momento da história dos Medici, um dos apresentadores, o Tom Holland, falou: olha, eu tenho uma história muito legal para falar sobre girafas, mas eu vou deixar isso para um episódio exclusivo. E eu fiquei pensando, bom, o que tem uma girafa com o raio da Renascença, com Florença, com, sei lá, Michelangelo, que diabo tem não consegui entender. Hoje eu ouvi o bendito episódio, o The Rest is History, eles têm lá um clube, você tem que pagar X por mês, eu pago com muita alegria, em satisfação, com o coração em júbilo, porque me dá acesso a um monte de coisa legal. Não é como o Radinho, aliás, eu tenho que admirar ainda mais os 14 super raríssimos que todo santo mês colaboram financeiramente com o Radinho, porque eles não ganham nada em troca, é inexplicável, não tem nada exclusivo no Radinho, não tem nada demais. Então, realmente, obrigado aí pela generosidade, pelo altruísmo e pelo apoio. Muito obrigado. Mas voltando para o The Rest is History, eu ouvi o episódio exclusivo hoje, espero que, aliás, eu nem sei se eu consigo dar o link para vocês, isso que é o chato de coisa exclusiva, né? Você vai querer compartilhar, não consegue. Mas o que tem a girafa a ver com essa história toda? Acontece que, num certo momento, ali no século XV, 1400 e bolinha, né, o Egito tinha uma relativa independência do Império Otomano, né, o Império Otomano estava tentando dominar o Mediterrâneo, né, Veneza também estava tentando dominar o Mediterrâneo, então, veja bem, Veneza contra os otomanos contra Veneza, né, e o Egito queria talvez criar uma aliança um pouco diferente e falou, bom, os venezianos estão muito ocupados aí com essa história, eu vou me salvaguardar e vou tentar criar uma relação legal com esse pessoal de Florença. E aí o sultão do Egito manda para Florença uma girafa. Pois bem, eu não tenho a menor ideia do quanto a girafa sofreu. Imagina como é que você transporta no século XV uma girafa, né, sei lá de onde, na África, para Florença. Ok, a girafa chegou em Florença, um absoluto sucesso, porque a girafa, que ninguém nunca tinha visto, claro, né, não tinha YouTube, TikTok, enciclopédia, não tinha nada, e a girafa era um doce de criatura, né? A girafa era um doce, ficava andando para lá e para cá, ela era completamente inofensiva. Infelizmente a girafa não durou muito porque eles fizeram lá para ela uma jaula um pouquinho mal desenhada, em que ela prendeu a cabeça, ela se estabanou, entrou em pânico e acabou morrendo, e é um triste fim para a coitada da girafa. Mas a girafa provocou ali um frisson, as pessoas adoravam a girafa, porque a girafa, assim, além de ser um animal inexplicável sob vários pontos de vista, tanto que a palavra que acho que era usada, se eu não me engano pelos gregos, era uma palavra que misturava camelo com leopardo, porque as pernas parecem pernas de camelo e ela tem manchas na pele como um leopardo, não é? Ninguém conhecia, não, né? Aquilo, o que é isso? Alguém bateu no liquidificador os 5 animais diferentes e saiu essa criatura estranha, e inofensiva, pacífica, não tem nada mais pacato, né, do que uma girafa. Mas é interessante porque girafas têm uma história na diplomacia do século XV, porque num certo momento a China, vamos para a China agora, né? A China, ela teve um breve período de exploração marítima muito pequeno, durou muito pouco, porque daqui a pouco os manda-chuvas lá confucianos falaram, olha, para com isso, esse negócio de ficar explorando é besteira, a China é o centro do mundo, né? O império da China é o império do centro, vocês não têm que ficar procurando nada, voltem para cá, né? Mas num certo momento a China ganha de presente, um desses exploradores leva de volta para casa uma girafa.
né? E qual foi a reação dos sábios confucianos, né, os guardiões de milhares de anos de sabedoria chinesa, dos livros sagrados, etc. e tal? Eles olharam e falaram, bom, deixa eu ver o que é isso daqui. E aí eles não estavam entendendo, acharam ali uma referência nos livros, de que existiria uma criatura que seria um unicórnio, o unicórnio teria chifre na testa. O chifre da girafa não é exatamente um chifre, mas ok, isso daqui, olha, isso estava previsto, os nossos textos mencionavam uma criatura que era pacata, pacífica e tinha um chifre no meio da testa, e pronto, isso é um unicórnio, então não nos encham mais o saco. E morreu por aí, logo depois os confucianos, né, com os sábios ali, os ministros da educação, da tecnologia e desenvolvimento da China, falaram, desencana com essa história, e a China praticamente se fecha. Tanto é que a China poderia ter uma era dos descobrimentos, pensa, mais ou menos ao mesmo tempo, Portugal está explorando a costa da África, Portugal vai dar a volta ali por baixo. Perdão, limpando um pouco a garganta aqui. Navegadores italianos vão descobrir o novo mundo, né? Da onde veio Cristóvão Colombo, da onde veio Américo Vespúcio. Aliás, tem uma história muito curiosa, porque Américo Vespúcio, que deu o nome à América, inclusive, ele é contemporâneo dessa história da girafa. Na verdade, acho que ele é florentino, ele é de Florença, ele passou um tempo fora, voltou para Florença, justamente na época, provavelmente há tempo de ter visto essa girafa. E o que o Tom Holland está chamando a atenção aqui são duas reações para uma coisa que é completamente nova. Na verdade, três reações. Porque ele se lembra também, ainda mais que ele é um historiador especializado em Roma, que Roma adorava fazer aqueles espetáculos no Coliseu, em arenas em geral, né, em que eles traziam animais selvagens de todos os cantos do império para, obviamente, serem trucidados, né? Então eles traziam ursos, traziam elefantes, traziam panteras, traziam tudo que você pudesse trazer de animal, eles traziam ali para que eles fossem massacrados, né, para o regozijo da plateia, né, vendo sangue ali, aquela coisa toda. Por que eles faziam isso? Uma maneira de entender por que os romanos tinham esse gosto estranho olha, nós somos um império que vai tão longe assim que a gente consegue trazer isso para você e veja, nós massacramos e nada tem a menor esperança, né, diante do nosso poderio militar. Né, nós somos uma potência militar que nada consegue desafiar nem essas criaturas assustadoras. Então, veja, Roma traz essas criaturas basicamente para mostrar o seu poder de morte. Não é? A China, quando se depara com uma criatura, eu esqueci de falar da história de Roma, perdão, mas quando a girafa é levada para Roma, o cara fala, legal, vamos colocar a girafa na arena. E aí é um fiasco, porque a girafa não é brava, a girafa não é agressiva, a girafa não é selvagem, os outros animais também não se interessam pela girafa. Então a girafa para os romanos era desinteressante, não era um espetáculo como trazer, sei lá, uma hiena ferocíssima, trazer seja lá o que for. Então a girafa era um tiro no pé, deixa a girafa para lá porque ela é desinteressante. Então vamos voltar. Para Roma, a girafa era desinteressante porque não dava um belo espetáculo de sangue, morte e adrenalina. Para a China, a girafa, na verdade, só confirmava o que eles já sabiam. Imagina, o que eles sabiam era uma fantasia, eles associaram uma fantasia, um animal, de uma maneira completamente equivocada, mas está tudo muito bom, vamos ficar desse jeito mesmo, não vamos fazer marola. Agora, por razões, sei lá, que a gente precisa considerar, quando isso cai na Europa do Renascimento, isso é um sinal de que o mundo é grande. Isso é um sinal de que existem coisas para descobrir, por descobrir, né? Que existem coisas exóticas que a gente precisa conhecer, a gente precisa ir até lá. Né? Então, veja, é a mesma criatura inofensiva, né, que é uma graça que toda criança, quando vê, fica encantada. Eu acho que eu tenho uma foto, se eu não me engano, essa eu não vou compartilhar, desculpa, mas eu tenho uma foto de bebê segurando uma girafa de pelúcia, não é? Toda criança adora girafa, pois bem, em alguns lugares do mundo a girafa tenha talvez inspirado né, a imaginação de quem saiu por aí explorando o mundo todo, explorando continentes desconhecidos atrás de coisas que a gente nem imaginava. É o que eu penso também, puxa, Darwin,
Por favor, para um pouco para pensar. Não é que Darwin fez a teoria dele sentado numa poltrona de couro fumando cachimbo. Na verdade, ele só escreveu essa teoria porque ele, movido pela curiosidade de conhecer coisas completamente inéditas, completamente exóticas, ele embarca numa viagem no veleiro, que é o Beagle, um veleiro que ele vai dar a volta, vai para Galápagos, vai para os lugares de louco, vai parar na costa do Brasil, vai parar na Patagônia. Numa época que as viagens eram perigosíssimas, ele faz tudo isso, ele vai catalogando, ele vai explorando, maravilhado, né, essas criaturas todas, e finalmente entende o que está por trás dessa diversidade toda do mundo. E veja, não é que ele precisou de algum instrumento extraordinário, não é que ele precisou de um satélite, de um microscópio, ele não precisou de nada. Ele precisou de curiosidade, observação e, sobretudo, deixar de lado algumas teorias que realmente, né, já deviam ter sido aposentadas faz tempo. E aí a gente tem uma absoluta, uma completa revolução que até hoje a gente está aqui todo santo dia contando maravilhas. Por exemplo, eu mencionei aqui no começo do episódio, o fundo dos oceanos. Pois bem, o fundo dos oceanos contém criaturas que a gente nem imagina. Por exemplo, uma aranha do mar. Não precisa ficar preocupado, não é nenhum monstro daqueles de filme B, não é o Godzilla. Não, ela é muito pequenininha, 1 centímetro, olha lá. Mas ela vive numa profundidade tão, incrível, que a luz não chega. Bom, se a luz não chega, ok, primeiro é escuro. A segunda questão é do que ela se alimenta, porque grande parte da vida nesse planeta depende da luz do sol, porque tem criaturas que fazem fotossíntese, uma come a outra e o resto você já sabe. Pois bem, essa criatura, essa aranha, como é que ela se sustenta? Metano. Metano. Como assim metano? Pois bem, todas essas formas de vida que estão aí fazendo a festa, que um belo dia elas vão morrer, quando elas caem no mar, os resíduos todos vão sendo consumidos, mas muitos vão parar no fundo, vão parar lá no fundo do mar, certo? Ficam depositados lá. Lá as bactérias fazem a festa e começam a liberar metano, o que não é uma boa notícia para ninguém, porque metano tem um efeito estufa horroroso, pavoroso e tal. Mas ok, então no fundo do mar tem metano dando sopa. Adivinha o que aconteceu? Bactérias que não dormem no ponto, não tem mais nada para fazer, descobriram como metabolizar esse metano. Então você tem um ecossistema ali de bactérias que consomem o metano. Como é que a gente chega nessa aranha? Bom, essa aranha ela é coberta de bactérias que processam o metano, né, e transformam esse metano em açúcares. Então, essa aranha, quando ela está coberta dessa camada de bactérias, as bactérias estão felizes da vida porque tem metano para dar e vender, não é? A aranha, quando está com fome, ela raspa um pouco dessas bactérias que está em cima da sua, vamos chamar pele, não é pele, mas ok, pele, né, que está em cima dela mesma, ela raspa um pouquinho e come. E pronto, está feliz. Ela tem um almoço grátis todo dia, ela carrega um buffet self-service, né, na sua, entre aspas, pele, e pode se alimentar e viver feliz da vida. Inclusive, quando ela bota seus ovinhos e nascem os filhotes, as bactérias imediatamente cobrem os filhotinhos para os filhotinhos terem o que comer. Aí você fala, bom, mas desculpa, se ela está comendo as bactérias, não, ela não come todas, ela come, 80% das bactérias, sobram 20, mas para essas 20 que sobram, a vida é bela, almoço grátis, né, elas estão ali seguras, indo para lá e para cá, passeando de graça, né, a aranha se desloca mais do que uma bactéria conseguiria se deslocar sozinha, então vejam que coisa absolutamente fascinante. Né, os caras descobriram uma criatura que vive num lugar completamente impossível, não é que vive, isso só é possível graças a uma simbiose com bactérias que evoluíram para processar o metano que é produzido no fundo dos oceanos. E qual é a graça disso? A gente tem que entender esse metabolismo do metano, porque como é que o metano é processado no fundo do mar, porque afinal, se o metano não for processado direito, ele vai para a atmosfera e isso piora mais a situação do que ela já está.
E já que a gente está falando aqui de bactérias e já que a gente falou de China, vamos falar então de notícias sensacionalistas e clickbait, né? Recentemente o Google, eu uso bastante o serviço do Google Discovery, quem tem Android, você clica lá no ícone do Google, ele seleciona umas notícias para você, né? No meu caso, ele já mais ou menos entendeu as coisas que eu gosto, muitas coisas são interessantes, mas dessa vez tinha uma notícia assim, alerta máximo, bactéria espacial num laboratório chinês. Moral da história, era uma fonte descabida, uma fonte completamente não confiável. Eu reportei essa fonte para o Google, eu falei, Google, você enlouqueceu? Você está me dando um negócio aqui que parece ficção científica B, né? Que porcaria é essa? Mas eu fui ver se tinha alguma procedência. Eu perguntei para o Perplexity, que eu sempre uso o Perplexity para fazer checagem de fatos, né? Fact-checking. E aí a questão é a seguinte, sim, de fato, o laboratório espacial chinês descobriu uma bactéria que é uma grande surpresa, mas isso não quer dizer que é o apocalipse, isso não quer dizer que vai ser uma nova pandemia, isso não é uma invasão alienígena, nada. O que isso é, na verdade, interessante é porque é uma bactéria que na Terra é bastante comum, certo? Os astronautas vão para lá, adivinha, levam, por mais que você dê banho nos caras, escove o dente, vai um monte de bactéria junto, certo? Certo. O que acontece é que essa bactéria, no espaço, ali na estação espacial, ela começou a criar adaptações completamente inéditas ao espaço. O que acontece é que o espaço, né, você está numa estação orbital como essa, primeiro, não tem gravidade. A segunda questão é que você está sendo bombardeado por raios cósmicos o tempo todo, né? Porque você não tem a magnífica, generosa, maravilhosa atmosfera, nem o campo magnético da Terra para salvar a tua pele. Então, o que eles perceberam é que em pouquíssimo tempo uma bactéria estava se adaptando, uma bactéria normal, caseira, tem aqui, por aí, qualquer lugar. Ela estava se adaptando ao espaço. Como? Porque alienígenas? Não. Porque Deus? Não. Porque evolução. Porque simplesmente Darwin, né, acertou. É isso que acontece. Você está num ambiente diferente, esse ambiente vai favorecer algumas mutações, essas mutações vão se perpetuar e quando você percebe, a bactéria se adaptou ao espaço mais rápido do que nós. Sobretudo porque as bactérias, a cada meia hora tem uma geração nova, o processo é um pouquinho mais acelerado. Mas já que a gente está falando aqui de descobertas e está falando de espaço, vamos falar, e também a gente falou aqui da expansão europeia pelas Américas, etc. Vamos falar aqui de ouro. Maldita hora, maldita hora, né, que os caras descobriram que tinha ouro aqui, né, no nosso continente, porque pronto, aí foi aquela coisa, escravizaram todo mundo, morreu um monte de gente, bota os caras para trabalhar em condições medonhas, e aí toca levar o ouro para a Espanha, para Portugal não adiantou nada, Portugal continua sendo Portugal, não virou nenhuma superpotência, mas tudo isso por conta do ouro. O ouro tem um fascínio estranhíssimo, não é? Tudo bem que o ouro ele não oxida, ele não estraga, né? Se você encontrar hoje uma moeda de ouro enterrada, ela pode ter 5.000 anos, ela continua sendo uma moeda de ouro, não oxidou, não aconteceu nada, porque o ouro é assim mesmo. Certo, certo. E o ouro é muito fácil de trabalhar, o ouro derrete muito fácil, ele é mais fácil do que trabalhar qualquer outro metal. Ninguém faz moeda de tungstênio, porque minha Nossa Senhora, tungstênio é um pesadelo. Mas, pois bem, ouro. Eu vou dar um link aqui para uma notícia curiosa, que os cientistas estão descobrindo que, na verdade, o centro da Terra está cheio de ouro. Mas tem tanto ouro no centro da Terra que se esse ouro subisse para a superfície, ele era capaz de cobrir, como se fosse uma cobertura de chocolate, cobrir o planeta com uma camada de 2 palmos, né? 40 centímetros cobrindo o planeta. Ia ser uma boa... Tá aí, né? É isso que acho que a humanidade queria, um planeta morto. Né, um planeta coberto de ouro que não serve para nada. O ouro é uma coisa completamente inútil, você não consegue fazer uma faca com ouro. Né? O ouro só é ouro porque a gente acha que ouro, a coisa se autoalimenta. Pois bem, então tem uma quantidade brutal de ouro no subsolo, né, no núcleo da Terra ali. Eu vou dar um link aqui explicando essa história toda. O que a gente coleta aqui na superfície é pouco, é aquilo que de repente processos geológicos, vulcânicos, manda aqui para cima, mas o resto está tudo lá embaixo, porque afinal ouro é muito denso,
né, já que tudo é movido por gravidade nesse mundo, né, a gravidade puxa o cara lá para dentro e ele fica lá e está tudo muito bem. Né? Mas aí uma coisa que aí fica aquela diferença entre motivações, né, aquilo que faz você sair da cama de manhã, não é, ou existe outra razão para você ser fascinado por ouro. A questão é de onde vem o ouro. Não estou falando em Minas, na África do Sul, não estou falando em Minas, no México, não, de onde vem, assim, no universo, certo? Porque o ouro é muito difícil de explicar. A gente já comentou aqui no Radinho, veja, o universo tem quase 14 bilhões de anos. Né? Lá no começo formou-se o hidrogênio e o hélio, ok? Então qualquer átomo de hidrogênio e hélio que você encontrar por aí, muito provavelmente ele tem 13 bilhões de anos. Está conservadíssimo, né? Você não percebe, ele continua jovial, continua assim, mas ele é muito antigo. Né? Aí, à medida que foram se formando nuvens de gás, as nuvens de gás viraram estrelas, as estrelas começaram a ser estrelas, fazer o que estrelas fazem, que é fazer fusão nuclear. Aí começa a produzir novos elementos, algumas dessas estrelas explodem, e aí formam novos elementos. As estrelas são as caldeiras que foram criando os elementos químicos um depois do outro. Foram criando lítio, foram criando carbono, foram criando oxigênio. Quando uma estrela cria ferro é porque a casa vai cair. Assim que ela começa a formar ferro, na sequência, dependendo do tamanho dela, ela explode. Ela explode, essa explosão produz mais algumas coisas. Então, as estrelas são a chave para a gente entender por que existem outros elementos químicos além do hidrogênio e do hélio. Tá? Mas até um certo ponto da tabela periódica. Porque tem átomos que são grandes demais. Né? O átomo do ouro, o átomo da platina, cara, desculpa, tem próton demais ali, tem nêutron demais ali. A física não fecha, você precisa de alguns processos nucleares que uma supernova não dá conta. Aliás, eu até tenho que me corrigir, porque durante muito tempo a teoria vigente é que as supernovas seriam capazes de produzir ouro e platina e urânio também. Mas aí os caras começam a fazer a conta, física quântica funciona estupidamente bem, maravilhosamente bem, você consegue ver tudo o que acontece, o que dá para formar, o que não dá. Uma supernova não dá conta de produzir essa história toda. Até que muito recentemente, acho que o radinho já existia, né, quando a gente conseguiu detectar por ondas gravitacionais duas estrelas de nêutrons se fundindo. Não é uma coisa que acontece toda hora, né? Quando uma estrela explode, às vezes ela vira uma supernova, explode, às vezes ela vira uma estrela de nêutrons, depende do tamanho. Uma estrela de nêutrons é basicamente um monte de nêutron. Né, muito denso, um campo, imagina, um campo gravitacional insano, né, campos magnéticos insanos, né, e aí a gente percebeu que se por acaso dessas estrelas de nêutrons, elas se chocam, isso provoca uma coisa catastrófica que sim produz ouro e platina. Então, eles conseguiram, usando esses detectores de ondas gravitacionais, eles conseguiram detectar, né, imagina, o espaço-tempo inteiro vibrando, né, como Einstein previu, eles conseguem detectar essa vibração, eles veem onde é que isso está acontecendo, eles apontam todos os instrumentos possíveis, telescópio, radiotelescópio, aponta tudo para lá. Né? E aí eles percebem que, nessa confusão toda, tem ali a assinatura da formação de ouro e platina. Então eles falam, olha, só nesse evento foi criada uma quantidade de ouro provavelmente equivalente ao peso da Terra inteira. Pega a Terra inteira de ouro, uma terra de ouro foi feita só nesse evento. Você fala, pronto, entendemos tudo. Não é que beleza? Mas a questão é o seguinte, entendemos de onde vem o ouro. Mais ou menos, porque sempre tem alguma evidência esquisita que a gente, pode colocar debaixo do tapete, como os chineses fizeram com a girafa, né? Ou como de repente a Igreja Católica fez com qualquer coisa que aconteceu durante 1000 anos, né? Ou você pode falar, isso não se explica. O que acontece é que estrelas de nêutron demoram para surgir na história do universo. Demora. Primeiro precisa formar uma estrela, né? Primeiro precisa formar, as nuvens de gás, depois precisa formar uma estrela, depois a estrela precisa acabar, depois a estrela precisa morrer, aí depois precisa fazer uma estrela de nêutron, e depois elas precisam girar uma em torno da outra, e depois elas precisam se chocar. Cara, isso demora um tempão e não é a coisa mais frequente do mundo, não está acontecendo todo o tempo.
né? Então, primeiro, tá bom, isso explicaria por que que o ouro é raro. Mas o que que os astrônomos, com esses novos instrumentos, eles perceberam em galáxias muito antigas, traços de ouro. Pensando só, não deu tempo. Não, desculpa, o processo de formação de ouro vai demorar muito tempo ainda. Não pode ter ouro tão cedo assim. E aí, o que os cientistas descobriram, isso é muito interessante, tem um evento muito mais comum do que duas estrelas de nêutron colidirem, que é um magnetar. Magnetar é quando você consegue formar uma estrela de nêutron, ela cria um campo magnético insano, ela fica girando que nem uma louca, e esse campo magnético pode produzir jorros, né, de matéria, e nessa condição, sim, é possível você produzir átomos pesados como platina e ouro. Ah, agora a gente entendeu. Tem ouro nessas estrelas muito antigas, porque era perfeitamente possível que um determinado fenômeno, que era também compatível ali com o tempo, com a história, ele estivesse acontecendo. Então, hoje a gente consegue explicar. 90% do ouro que a gente encontra por aí, 90% é o choque da estrela de nêutrons, que é uma coisa mais ou menos recente. 10% desse ouro ele se explica por algo que já começou a acontecer há muito tempo atrás, logo nos primórdios do universo, logo que as primeiras estrelas de nêutrons se formam. Eu acho essa história do ouro, que nos ajuda a entender a história do universo ao longo de bilhões de anos, que ajuda a confirmar ou a refinar ou colocar em prova, né, essas teorias absolutamente fascinantes da ciência, eu acho isso muito mais legal do que simplesmente uma coisa brilhante para você pendurar na orelha e eventualmente esquecer o quanto de sangue foi necessário para que aquilo chegasse à sua aliança de casamento. Pois bem, conseguimos aqui, né, saindo de pontos completamente diversos, saindo de um elemento químico, de uma aranha das profundezas e uma girafa andando pelas ruas de Florença, a gente conseguiu chegar mais ou menos onde eu acho que isso se encaixa, que é o que fazer com coisas que surpreendem, né, que desconcertam, coisas que não são explicáveis, coisas que, em princípio, fazem você levantar uma sobrancelha e fazer como o Spock diria, e falar fascinante, né? O que a gente pode fazer é simplesmente achar que aquilo se explica por tudo aquilo que você já sabia, ou então você pode fazer o que os raríssimos costumam fazer. Olha, parece que tem um podcast chamado Radinho de Pilha, né, onde essas questões, ao invés de serem confirmações de qualquer bananada que a gente sempre acreditou para nós da vida, isso, na verdade, abre, né, uma era de descobertas, abre grandes navegações, abre grandes aventuras que vão ajudar a gente a entender o mundo cada vez melhor. Aliás, eu agradeço aqui ao Alisson, acho que o Alisson me mandou outro dia uma citação da Hannah Arendt, que ela tinha uma frase que era, em alemão, Ich will verstehen, que em português quer dizer eu quero entender. Né? Eu até acho que eu fico pensando se essa frase merece até ser revista, porque querer é um ato que envolve livre-arbítrio, e aí a gente sabe que livre-arbítrio é uma questão um pouco complicada, porque você não decide querer de uma hora para outra. A questão é por que o entender alguma coisa te dá prazer. Né? Então, provavelmente alguma coisa muito interna sua, não é uma decisão. Né? Então, acho que eu revisaria Hannah Arendt e daria aqui um toque um pouco mais brasileiro, um pouco mais tropical, e eu refaria essa frase: por entender me dá tesão. Raríssimas, raríssimos e raríssimos. Acho que eu vou agradecer aqui ao Alexandre Moneto, que é um velho amigo. Ele ressuscitou um vídeo que eu nem me lembrava mais. Acho que ele tinha uma turma de formandos na PUC de Poços de Caldas, e ele perguntou se eu podia fazer uma fala, um discurso para esses formandos. E ele resgatou esse vídeo. Eu vou compartilhar com vocês. Eu estava mais gordinho, morando numa outra casa, faz 2016, faz 9 anos isso, né? Mas acho que as coisas que estão ali, elas continuam valendo. E, na verdade, é uma coisa muito parecida com o que eu acabo de fazer. É um convite à curiosidade, é um convite a se aventurar, um convite à ação, um convite a descobrir o que pode ser feito, de que maneira a gente pode expandir o que é possível, de que maneira a gente pode melhorar a vida das pessoas. Agradeço aqui ao Alexandre Moneto pela lembrança, até pelo registro, fico super feliz.
Aliás, hoje é aniversário do Roda e Avisa, né? 22 anos no ar, uma completa insensatez que eu como já disse, acho que tem uma expressão japonesa, né? Uma bela tolice, né? Parabéns para o Roda e Avisa, parabéns para a minha absoluta insanidade. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.